Eu sei que a vida prega peças na gente, nem sempre a vida dá o que a gente quer, né? Vocês são jovens, eu acredito que passaram por diversos perrengues na vida, mas foi algum perrengue que levou vocês para a religião, para Cristo, para a igreja? Foi algum perrengue que trouxe vocês para a música católica? Ah, muitos, muitos, assim. Meu testemunho, ele, tipo, eu nasci na igreja, mas assim como a maioria dos católicos, e tanto dos católicos como dos evangélicos, eu era uma católica tradicional, assim. Só ia à missa no domingo e infelizmente eu não entendia nem o que eu estava fazendo, né? A missa entrou numa rotina na minha vida, assim. Eu achava que a missa simplesmente era ir à igreja, esperar passar aquela hora e acabar e tudo mais, e ia para casa e não via, assim, essa questão de ser católico como uma renúncia a muitas coisas, sabe? Eu tinha aquela visão, que é um estereótipo que as pessoas, infelizmente, hoje no mundo têm dos católicos, né? De que o católico pode tudo, né? O católico pode beber, o católico pode fumar, o católico pode usar drogas, o católico... Beleza, ele vai lá, confessa pro padre, beleza, tá tudo resolvido. E eu era um desses católicos, assim, que ia pra missa primeiramente por obrigação, e quando ia por vontade própria era pra meio que um desencargo de consciência, assim, sabe? Tô indo pra... Mas um dia, eu cansei disso, assim. Falei, não tem sentido algum eu estar indo na missa se pra mim é sempre a mesma coisa. E parei de ir pra igreja, assim. E quando ia, porque meus pais me obrigavam, meus pais são muito católicos e tudo mais. E nesse meio tempo, assim, conheci muita gente, vivi muita coisa, vi muita coisa. Mas eu costumo dizer, assim, que uma vez que a pessoa já sentiu a presença de Deus, uma vez que a pessoa pisou dentro de uma terra santa, assim, que é onde é a igreja, que nós temos um respeito enorme, assim, pela nossa igreja, assim, e por qualquer outra igreja. Uma vez que a pessoa sentiu a presença de Deus, ela não consegue mais viver longe. E essa vontade queimava no meu coração. E eu não entendia. E ela se revelava através de um vazio, assim, sabe? Você sente algo que nada te preenche, assim. Você faz tudo, você vive tudo, conversa com muita gente, usa tudo que for preciso, bebe o que for preciso, mas aquele vazio não preenche. Você volta pra casa, deita a cabeça no travesseiro, se sente sozinho. E é esse sozinho, esse vazio, essa insatisfação com a vida que me fez voltar pra igreja, e foi onde eu tive o encontro, e desde então, aí se vão aí 4 anos, 5 anos firmes na caminhada, que eu não saí mais. E você, Lucas? Cara de roqueiro aí, o baterista sempre o mais revoltado da banda. E qual que é como ela falou, o seu testemunho para entrar pra música gospel ou música cristã? Bom, acredito que eu sempre gostei muito de música, sempre tive muita interesse em tocar bateria, né, que é o instrumento que eu toco. E também fui criado, tive uma criação católica desde muito cedo, né? Meus pais são católicos, então sempre me levaram a esse caminho, sempre tentaram fazer com que eu fosse à missa e tudo mais, e eu sempre fui. Mas, assim como a Dani, sem entender o que acontecia lá, e muitas vezes cansado, não queria ir, não, né? E depois de um tempo, eu comecei, assim como muitos jovens hoje em dia, a ir em muitas festas, em muitas baladas, e eu bebia muito, usava algumas drogas, usei algumas substâncias erradas, e a partir do momento que eu encontrei a comunidade EFTA, o nosso grupo, o EFTA Revolution, né, foi com que eu consegui ser liberto um pouco disso, de me afastar, né, disso que me fazia muito mal, me fazia muito solitário. É um prazer momentâneo, né, que a gente diz, onde você se sente muito bem acolhido pelas pessoas que te oferecem as drogas e tudo mais, mas isso te completa muito momentâneo. Passa no outro dia, você vê que você está sozinho, e aquilo vai te deixando cada vez mais triste. Eu também enfrentei tempos onde tive um momento muito depressivo, e também sofri TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, aonde eu encontrei forças para sair de todas essas circunstâncias que me faziam muito mal e me isolavam um pouco da sociedade, foi a igreja, né? A Igreja Católica, a comunidade EFTA e o nosso grupo EFTA Revolution. Então, conhecendo essa galera lá, o Luke, a Dani e o Léo,
as amizades, esses grupos vêm para fortalecer e te manter o mais longe disso, né? E eu encontrei forças em Cristo, em Deus, para manter forte e longe dessas coisas que me faziam mal. Agora vamos saber aqui a história do galã da banda, o Luke. E aí, galã? Por que você tem a contar da sua história? O que trouxe você para a banda? Foi também algum depoimento, alguma coisa do gênero? Foi tipo ao contrário, assim, do pessoal que vem, assim, participava muitas festas, muitas coisas. Eu sempre fui muito da igreja, eu sempre participei muito da missa, só que eu sempre fui muito revoltado, tipo, eu não entendia nada e ficava revoltado por isso, e muito que aconteceu comigo, assim, foi pela separação dos meus pais, daí minha mãe se converteu pra igreja evangélica e tal, e eu acabei ficando sozinho. E o que me deu forças, assim, pra voltar pra igreja realmente foi o grupo de amigos, assim. Eu andava com uns amigos muito errados, que bebiam, fumavam, essas coisas. E eu voltei pra igreja, assim, quando eu encontrei, tipo, alguns amigos, assim, porque eu tinha uma banda antes. E eles falaram, vamos no grupo de oração lá, vai ser legal, você vai gostar. E assim eu fui indo, tipo, vou compartilhar essa alegria com meus amigos, vou ir. E no fim, assim, aconteceu que muito da minha conversão foi por causa desses meus amigos, que acabaram me levando para um caminho, assim. Não é muito forte, assim, meu testemunho de dizer, eu saí das drogas, eu me converti, eu estava muito depressivo. Mas o que me fez voltar para a igreja mesmo foi a vontade de estar com os meus amigos, de estar num lugar muito, muito mais acolhedor do que o mundo afora, assim. Legal. O Léo, acho que não tá aqui, mas a história dele também vai na mesma vibe de vocês? O Léo, ele é primo do Lucas e o Léo, é uma pena mesmo que ele não tá aqui, porque ele tem uma história legal, assim. Ele não curtia muito essa coisa de banda católica, assim. Ele falava assim, tanto que quando ele começou a tocar com a gente, ele falou assim, Léo, você quer tocar com a gente? Daí ele falou, eu vou tocar porque eu gosto... Ele foi muito sincero, assim, o Léo é uma pessoa extremamente sincera. Ele falou, eu vou tocar porque eu gosto de tocar guitarra, porque, não é minha praia, banda cristã, não é. E ele começou, assim, tanto que antes ele era, tipo, frio, assim. Tocava no show, tocava no outro. E ele começou, só que, falo pra você que tá assistindo agora, cara, uma hora você pode resistir ao amor de Deus, mas uma hora ele te pega, e quando ele te pega, você não sai mais. E foi isso que aconteceu com o Léo, assim. Ele tava indo, meio que assistindo de fora, assim. Ele tava de fora da situação, mas quando ele viu, ele já tava super dentro, e hoje ele é o alicerce, assim, da banda, assim, questão de oração, de conselho, e de quando a gente tá desanimado, ele vem e fala, não, galera, vamos lá, vamos entregar na mão de Deus, e é uma pessoa fantástica. Uma pena que ele não tá aqui, mas... Muito bem. História legal de vocês. Agora chega de conversa e vamos ver o som de vocês. Afinal, é uma banda diferente de todas as outras. É uma banda que vai na vibe da música cristã para os jovens. Um público tão seletivo, né? Que às vezes nada tá bom. É o melhor, mas mesmo assim reclama, né? E vocês têm conseguido aí cada vez mais seguidores, né? Tanto na internet quanto na vida real, né? Vamos de música então, gente? Nós vamos cantar a música Novo Homem, que é a música do nosso último clipe, que tá no YouTube. Se vocês quiserem conhecer nosso trabalho, entra lá, Novo Homem, Banda Hari, no YouTube. Vamos lá. De você